Viktor Burakov teve uma ideia. Talvez eles devessem tentar um outro interrogador que não seja Kostoyev. Alexander Bukanovsky ou Bukanovsky foi chamado para interrogar Andrei Chikatilo. As técnicas utilizadas pelo psiquiatra Alexander eram totalmente diferentes das utilizadas por Kostoyev. Imediatamente, Bukanovsky percebeu que Chikatilo era o tipo de homem que ele havia descrito em seu perfil em 1986. O médico sentiu que Chikatilo queria falar sobre sua raiva e humilhação. Por isso ele passou 2 horas o ouvindo e então começaram a discutir os crimes. Algumas fontes dizem que Bukanovsky pediu ajuda para Chikatilo em alguns aspectos do perfil, no qual o psiquiatra tinha dúvidas. Ele lê algumas páginas relevantes enquanto Chikatilo ouve atentamente. Escutando sua vida descrita de forma tão precisa, Chikatilo começa a tremer. Aquele homem parecia a única pessoa na face da terra que o entendia. E é aí que, finalmente, Andrei Romanovich Chikatilo confessa a verdade. Ele era o estripador da floresta. Andrei caçava suas vítimas em estações de trens e ônibus de Rostov. Conversava com qualquer mulher que encontrasse em seu caminho. Seu trabalho como negociante de suprimentos de uma empresa de Shakti o permitia passar longos dias em viagens. Ao se aproximar de mulheres, Chikatilo as parabenizavam por suas belezas. Dizia ser um homem solteiro e que estava à procura de uma mulher para sexo. Geralmente quem o acompanhava eram prostitutas e jovens que não tinham o que comer. Das crianças, Chikatilo se aproximava e oferecia doces para que eles o acompanhassem até determinado local. Normalmente bosques ou florestas ao lado das estações de trem e ônibus. Usava sua experiência como professor para ganhar a confiança delas. Em poucos minutos de conversa, tirava da criança os seus gostos e usava para manipulá-los. E para o desespero de Viktor Burakov, Chikatilo havia matado muito mais do que as 36 vítimas conhecidas por ele. Então vamos voltar um pouco no passado do Andrei. Chikatilo tinha uma irmã 7 anos mais nova e cresceu sem a presença do pai. Andrei descreve o pai como um homem quieto e modesto. Já a mãe trabalhava muito e não tinha tempo para os filhos. Aqueles eram tempos difíceis que coincidiram com as grandes fomes na União Soviética e com a ocupação nazista na Ucrânia. Como foi dito no primeiro vídeo, a antiga União Soviética passou por uma escassez de alimentos. Carne humana era comprada e vendida. O pequeno Chikatilo era constantemente avisado por sua mãe para não brincar no quintal, ou então ele poderia ser comido. Imaginem o impacto que histórias como essa podem ter na mente de uma criança, e principalmente se essa criança tiver uma predisposição para algum tipo de transtorno mental, como a psicopatia, por exemplo. Para piorar, o pequeno Andrei também testemunhou os horrores da ocupação nazista. Os bombardeios alemães explodiam corpos nas ruas. Ele disse a psiquiatras que os alemães o assustava, mas ao mesmo tempo o excitava. Outras crianças zombavam dele pelo seu jeito estranho. Ele começou a desenvolver uma certa raiva nessa época e constantemente criava fantasias na sua cabeça sobre tortura. Essa época da sua infância pode ser extremamente importante para tentar entender o seu comportamento doentio. A morte para ele era algo familiar e compreensível.
Ao estudar a infância do serial killer, o psiquiatra Buchanan introduziu o termo Mãe Chikatilo, o qual ele descreve como uma mulher cruel, um personagem poderoso e com um papel distinto do líder da família. A trágica falta de comunicação com os filhos, a falta de amor e carinho, podem promover irreversíveis mudanças na personalidade dos filhos. Eles podem crescer sem simpatia, sem a habilidade de se comunicar com os outros, incapazes de manter uma relação verdadeira de amor e de sentir empatia. A ausência do contato emocional desde cedo fez de Chikatilo um homem não só inseguro como hostil ao mundo, e pioraria ainda mais com a chegada da adolescência. O medo de que Tânia contasse o ocorrido para alguém era tão grande que sua mãe o perguntou se ele estava doente. 3 dias depois, Tânia foi visitar a irmã de Chikatilo e agiu como se nada tivesse acontecido. Em 1954, Chikatilo foi até Moscou tentar entrar na universidade no curso de Direito, mas ele não conseguiu passar no vestibular. Em 1955, ele entrou para o exército, onde serviu em Berlim, na Alemanha. Foi nesse local que ele realmente teve uma relação sexual com consentimento. E isso fez melhorar um pouco a sua baixa autoestima. Ele continuou estudando muito e entrou para o Instituto de Eletromecânica de Moscou. Ele também gostava de escrever contra injustiças e fazia denúncias. Chikatilo serviu o exército de 1958 a 1961. Serviu na Ásia Central, nas tropas que vigiavam fronteiras e em seguida trabalhou nas linhas de comunicação da KGB em Berlim. No exército foi editor de um jornal e propagandista, o que acabou se tornando uma porta de entrada para o Partido Comunista. Quando colegas lhe apresentavam uma mulher, ele se recusava, preferindo seus livros ou ficar escutando Stalin no rádio. Após sair do exército, Chikatilo voltou a morar com os pais em sua pequena aldeia na Ucrânia. Lá ele conheceu uma nova vizinha da família. Eles namoraram durante 6 semanas e Chikatilo tentou fazer sexo 2 vezes com ela, mas falhou nas 2, e isso o deixou furioso. Ele deixou sua vila e conseguiu um emprego em Novocherkask, onde tornou-se chefe de obras de pavimentações entre aldeias remotas. Um dia ele estava conversando com outros trabalhadores durante o almoço, quando um deles começou a contar detalhes de sua transa com uma mulher na noite anterior. Chikatilo ficou bastante desconfortável e desapareceu entre as árvores. Um dos homens resolveu segui-lo. Devido à sua miopia, Chikatilo não percebeu que um dos seus colegas o pegou se masturbando. Após esse episódio, Chikatilo pediu demissão e mudou de endereço. Morava em um apartamento e se tornou repórter freelancer do jornal local. Em 1963, ele conheceu Feodósia. Tânia apresentou para seu irmão e logo eles se casaram. Vale lembrar que aquela era uma época de repressão. Eles pensaram em procurar atendimento médico, mas não sabiam nem onde procurar. A falta de informação relacionada ao sexo se mostra no espanto de Chikatilo ao descobrir que mulheres menstruavam. Mas além da surpresa, isso se tornou uma excitação para ele. Em 1965, nasceu o primeiro filho do casal, Lyudmila. Em 1969, nasceu Yuri,
Seus 2 filhos nasceram de técnicas de inseminação criadas por Chikatilo. Pouco antes do nascimento da filha, Chikatilo entrou para a Universidade de Rostov. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Era um estudante fechado e silencioso. Seu tempo era dedicado a atividades sociais e políticas, leitura de jornais, revistas e repórter de um jornal local. Ele também se tornou presidente da Comissão Distrital de Cultura Física e Esportes da cidade de Rostov. Formou-se com honras em filologia. Em Novochakhtinsk, ele conseguiu um emprego como professor de língua e literatura russa. Chikatilo estava animado. Um homem formado naquela época era algo bastante respeitado. Ele começou seu trabalho com grande dedicação e interesse. Essa era uma oportunidade única para Chikatilo se soltar. Aquele trabalho talvez fizesse aumentar a sua autoestima, mas não foi bem assim. Como professor, ele não conseguia manter a ordem dentro da sala, era zoado pelos alunos que o apelidavam e fumavam em sua frente. Ele ficou extremamente preocupado em não conseguir lidar com seus alunos. Não dormia à noite e, segundo ele, sentia uma tensão interna e desconforto. O comportamento ficava cada vez pior e todos comentavam sobre o professor de língua russa, que caminhava com as mãos nos bolsos em constante movimento. Era uma nova maneira de obter prazer para Chikatilo, o autoerotismo, combinado com o prazer de espiar. Em 1973, ocorreu uma grande briga entre o casal Chikatilo. Sua esposa engravidou e queria abortar. Ele não quis aceitar sua decisão de jeito nenhum, mas sua esposa não aceitou seus argumentos e realizou o aborto, o que deixou Chikatilo muito deprimido. Este acontecimento fez com que o casal se distanciasse um do outro, e essa crise familiar piorou ainda mais quando Chikatilo começou a ter sérios problemas no trabalho. Psiquiatras que o examinaram posteriormente disseram que este é um momento chave na vida de Chikatilo. Seus seguidos abusos no colégio o fizeram ter ejaculação, o que reforçou em sua mente a necessidade de contato sexual com crianças. E nessa época, ele tentou suprimir essa necessidade e inquietação através do trabalho físico, fazendo reformas em sua casa e construindo uma adega. Mas nem a idade adulta fez com que Chikatilo perdesse o interesse na sobrinha. Certa vez, dentro do carro, Chikatilo dirigiu até a floresta e tentou ter uma relação íntima com ela. A menina negou e ele ofereceu dinheiro e ela negou novamente. Não tardou para que a moça contasse aos pais sobre o tio tarado. Feodósia não brigou com ele, até porque Chikatilo era um homem que trazia o sustento para casa. Em agosto de 1978, ele conseguiu um emprego na cidade de Shakhty. Enquanto ele se estabelecia lá, sua família ficava em Novochakhtinsk. E uma das primeiras coisas que Chikatilo fez ao chegar no local foi procurar por uma casa na periferia da cidade. Ele já havia alugado um apartamento para morar em Shakhty, mas passava seu tempo livre percorrendo a periferia. Logo, vizinhos começaram a ver um homem que começou a frequentar o lugar com garotas. Parece que Chikatilo alugara o local para manter relações sexuais com prostitutas. Logo, ele ficou conhecido entre os vizinhos como o professor. Pouco antes do fim de 1979, o corpo de uma criança foi encontrado em um rio próximo da região onde Chikatilo comprou um barracão. No dia 22 de dezembro de 1978, aos 42 anos de idade,
Andrei Romanovich Chikatilo cometeu seu primeiro assassinato. E Helena Zakutinova, de 9 anos, estava andando por uma rua escura quando Chikatilo a convidou para entrar oferecendo chicletes. Chikatilo foi interrogado e disse ter passado a noite do crime em casa. Sua esposa confirmou o fato e Chikatilo foi liberado. Chikatilo não se encaixava no tipo de assassino que a polícia procurava. Já Alexandre Kravchenko era um ex-condenado por estupro e que morava naquela mesma região de Shakti. Ele foi preso, mas logo liberado devido à falta de provas. No final de janeiro de 1979, Kravchenko foi preso por roubo e a polícia voltou a ligá-lo ao assassinato de Helena. A esposa de Kravchenko confirmou o álibi do marido na noite em que Helena foi morta, mas a polícia a ameaçou dizendo que ela poderia ser processada como cúmplice de assassinato. Ela mudou seu depoimento, e no dia 5 de julho de 1983, Alexandre Kravchenko foi fuzilado por um crime que não cometeu. A experiência de quase ter sido pego levou Chikatilo a ser mais cuidadoso. Mas naquele ano de 1979, acontecimentos ocorridos no barracão fizeram com que os vizinhos tivessem ainda mais dúvidas sobre o estranho professor. Sua reputação na escola em Shakti era de um homem estranho. Não se relacionava com adultos e praticamente não conversava com ninguém. Aos poucos, sua busca por sexo casual se tornou um vício. Muitas vezes colegas de trabalho o viam nas estações de trem, mas Chikatilo fingia não conhecê-los. Em março de 1980, Andrei pediu demissão da escola onde trabalhava em Shakti. No mesmo mês, ele conseguiu um emprego no departamento de logística e marketing de uma empresa de maquinários, onde atuaria com compra e venda de equipamentos, tendo para isso que viajar algumas vezes. Em 3 de setembro de 1981, Larisa Tkachenko, de 17 anos, esperava um ônibus sozinha para ir para sua casa quando Chikatilo a avistou. Nunca se soube como Chikatilo conseguia levar tantas vítimas para o meio do mato. E além do mais, os encontros quase sempre acabavam em sexo consensual. O cara era um mestre na arte da manipulação. Em setembro de 1984, ele foi preso por atentado ao pudor. Nesse momento, Andrei já havia matado 32 pessoas. Logo após isso, ele foi solto por não ter o tipo sanguíneo AB. Se tivesse investigado melhor a vida de Chikatilo naquele momento, descobririam que ele conhecia Irina Dunenkova, morta por ele em julho de 1983. Durante anos, Chikatilo levou a irmã de Irina até o barracão para manter relações sexuais. Nenhum exame detalhado nos objetos encontrados com ele foi feito. Um exame forense em sua faca certamente revelaria vestígios de sangue de uma das vítimas. Seus itens confiscados no dia 13 de setembro foram perdidos e nunca mais vistos. Em 23 de novembro de 1984, ele foi expulso do Partido Comunista da União Soviética devido à sua prisão em conexão com os assassinatos do Estripador da Floresta. Havia um assassinato não contabilizado por Kostoyev como obra do Estripador da Floresta. E Andrei confessou que, naquele ano de 1986, havia sim assassinado uma pessoa. E foi Tatiana Rizova. Em 1989, ele matou Alexei Moiseyev,
de apenas 10 anos, nos arredores do aeroporto de Moscou. Chikatilo voltou de Moscou e, como de costume, assassinou mais pessoas. Uma delas foi o adolescente Viktor Tishichenko. Foi Viktor quem deu a mordida que quase arrancou o dedo de Chikatilo. Na manhã de 6 de novembro de 1990, Chikatilo cometeria seu último assassinato. Ele ia para o apartamento do seu filho Yuri quando topou com Svetlana Korostik, de 22 anos. Chikatilo foi preso e, após 9 dias de intensos interrogatórios, confessou os crimes para o psiquiatra Alexander Buchansky. Kostoyev preparou uma declaração formal acusando Chikatilo de 36 assassinatos. Chikatilo se lembrava de cada vítima. Algumas eram seguidas e ele aprendia sobre suas rotas e hábitos. Seguia até ter a oportunidade de abordá-la sozinha. Ele aprendeu a se agachar ao lado das vítimas de tal forma que o sangue não jorrasse em sua roupa, fato que demonstrou utilizando um manequim. Segundo Chikatilo, ele fantasiava que os meninos eram seus prisioneiros e que ele era um herói por torturá-los e violá-los. Havia muito mais vítimas. Um deles era Alexei Robotov, de 10 anos, que ele assassinou em um cemitério de Shakhty. Ele manipulou o menino e o levou até o local onde o matou e o enterrou numa cova rasa. E segundo Chikatilo, ele havia cavado essa cova para ele mesmo, pois estava pensando em cometer suicídio. Ele levou os investigadores até o local e eles confirmaram esse assassinato. O julgamento de Andrei Romanovich Chikatilo começou no dia 14 de abril de 1992 e durou 6 meses. O fórum, projetado para acomodar 250 pessoas, ficou pequeno para a multidão que desejava testemunhar o que foi chamado pela mídia russa de o julgamento do século. Parentes das vítimas gritavam e choravam histericamente. Mulheres desmaiavam, homens eram contidos pelos guardas e, para sua própria segurança, Andrei foi colocado dentro de uma jaula de ferro. Toda aquela atmosfera pareceu influenciar em seu comportamento. Ele gritava obscenidades para o público, cantava e até chegou a tirar suas calças. Para alguns especialistas, tudo aquilo não passava de encenação. O bizarro comportamento de Chikatilo seria uma tentativa de parecer louco. A justificativa é simples. Chikatilo entrou praticamente condenado naquele julgamento, mas se fosse considerado insano, poderia viver tranquilamente em um hospital psiquiátrico. Seu advogado não teve o direito de chamar especialistas psiquiátricos e apenas interrogou-os da promotoria. Além disso, o advogado teve pouco tempo para estudar o caso, já que ele foi nomeado pouco antes do início do julgamento. Ao mesmo tempo, Chikatilo negou a autoria de 6 assassinatos e acrescentou 4 novos. Ele alegou ter sido uma vítima do antigo sistema soviético e chamou a si mesmo de besta louca. Ele também afirmou que matou 70 pessoas e não 53. A corte aceitou o diagnóstico de sanidade. Segundo o psiquiatra, o comportamento predatório de Chikatilo, aliado à sua habilidade para matar em lugares seguros, mostrava seu grau de controle. Pesou também o fato dele ter parado por mais de um ano em 1986, quando comemorou seu aniversário de 50 anos. O juiz levou 2 meses para chegar a um veredito, e em 14 de outubro de 1992, ele declarou Andrei Romanovich Chikatilo culpado de 5 acusações de abuso sexual e 52 acusações de assassinato.
Ao ouvir a declaração, Chikatilo surtou dentro de sua jaula. Ele ainda gritou frases sem sentido, cuspiu, jogou seu banco no chão e pediu para ver os cadáveres. O juiz o condenou à morte. Se a família de Chikatilo o abandonou, o resto do mundo não. A prisão recebia dezenas de pedidos de entrevistas de jornalistas do mundo inteiro. Institutos de pesquisas de saúde mental pediam para o governo russo não executá-lo. Tais institutos chegaram a oferecer uma enorme quantia em dinheiro para que Chikatilo fosse mantido vivo para estudos. Em 14 de fevereiro de 1994, Andrei Romanovich Chikatilo, de 57 anos, foi executado com um tiro atrás de sua orelha direita. Esse caso é importante para lembrar que devemos cuidar melhor de nossos filhos, pois as crianças são presas fáceis para esses predadores que se camuflam na sociedade à espera do momento certo para matar. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria dar os devidos créditos ao site O Aprendiz Verde, pois foi lá que eu peguei grande parte da pesquisa. E lá também tem vários outros detalhes, tem fotos. Se você quiser saber mais sobre esse caso, eu sugiro que você entre nesse site, vai estar lá na descrição. E é isso, gente, eu sou a Ingrid Medeiros, e se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Até o próximo caso.